governo central de Zurique acabou por assinar a paz com os católicos que tiveram a liberdade de culto garantida pelo governo em troca de não mais quererem se unir ao Sacro Império Romano Germânico, desistindo de se separar. A expansão do luteranismo fez com que o imperador Carlos V reforçasse as medidas do Edito de Worms proibindo a divulgação das ideias luteranas em regiões onde o catolicismo predominava. Príncipes luteranos convocaram a Dieta de Speyer em 1529 onde mandaram um protesto ao imperador contra o Edito de Worms. O protesto foi desconsiderado e a partir dele cunhou-se o termo protestante para designar os luteranos e também outras igrejas que surgiram a partir dela. O movimento luterano se expandia, agora mais lentamente. Em 1530, o norte da Alemanha estava quase todo convertido e Lutero havia se tornado pai de família. Caçado em outras regiões da Alemanha, onde ainda era considerado fora da lei pelo Edito de Worms, Lutero não mais viajou, preferindo ficar em casa, junto com a família. A Dinamarca, a Suécia e a Noruega conheciam a expansão do luteranismo, a nova igreja evangélica surgida com as ideias de Lutero. Em 1531 nobres luteranos criaram a Liga de Smalcade, uma aliança militar, caso o governo central do Sacro Império Romano Germânico os atacasse. A aliança determinava que qualquer ataque a um feudo luterano seria um ataque a todos e todos os exércitos deveriam se unir para reprimir o invasor. A calma em que Lutero estava vivendo, com a expansão do luteranismo, o fez notar que um grupo, dentro da Alemanha, resistia muito às suas novas ideias, os judeus. Lutero acreditava que eles não tinham se convertido ao cristianismo porque a Igreja Católica era uma falsa fé. Chegou a escrever um pequeno artigo, em 1523, intitulado Jesus era judeu, onde elogiava este povo e afirmava que se fosse judeu também resistiria a se converter ao catolicismo. Agora que a fé verdadeira de Jesus estava avançando não havia motivos, segundo Lutero, para os judeus continuarem renegando a Cristo. Lutero os insta a se converterem ao luteranismo, mas os líderes judaicos, habitantes de algumas cidades do norte alemão se recusam. Enfurecido, Lutero publica um artigo intitulado Contra os Judeus e Suas Mentiras, onde incita os nobres luteranos e os habitantes das cidades alemãs a expulsarem os judeus de suas localidades, destruírem suas sinagogas e confiscar seus bens. No entanto, nenhum nobre nem alto dignitário de cidade nenhuma atende Lutero e nada acontece. Na Suíça, uma paz frágil gerou uma coexistência entre a maioria evangélica e a minoria católica do Sul. Na França, as igrejas anabatista e luterana avançavam, mas no Sudeste, alguns tumultos envolvendo católicos e seitas evangélicas aconteciam na França, mas nada muito grave, como uma guerra aberta, embora em muitos destes tumultos pessoas fossem feridas e até assassinadas. Um destes tumultos marcou a história da França. Em 1528 uma imagem da Virgem Maria, famosa na cidade de Paris, apareceu decapitada. Francisco I, rei da França, passou a incentivar procissões de protesto em toda a cidade. O episódio ficou conhecido como o caso da Rue des Rosiers. Enquanto isso, no sudeste da França surgia outro que viria, com suas ideias, expandir mais ainda as ideias evangélicas pela Europa. João Calvino, humanista e advogado Calvino, interessou-se pelas ideias de Lutero já como estudante de direito na cidade de Orleans. Em 1529, quando ele tinha 20 anos, um fato chamou a atenção de Calvino. Em visita a Paris, ele assistiu a uma execução pública, a de Louis de Berquin, que foi condenado à pena de morte sendo queimado pela Inquisição por defender as ideias de Lutero na cidade. Este fato o marcou profundamente. Formado, em 1532, exerceu a advocacia no sudeste da França, conseguindo grande fama como jurista. Passou a se interessar mais pelas ideias de Lutero e se convenceu de que elas estavam certas. Embora não fosse teólogo, Calvino passou, nas horas vagas, a fazer pregações em igrejas anabatistas na região. O Papa Clemente VII pressionou o rei francês, Francisco I, a reprimir, no sudeste do país, os evangélicos franceses. Calvino escreve um discurso ao reitor da Universidade de Paris, Nicolas Coupe, que resolve lê-lo frente aos mais altos representantes dos cursos da universidade, Direito, Teologia, Medicina e Artes. Neste discurso, a perseguição aos evangélicos no sudeste da França,
que começava a se avizinhar, era comparada à perseguição aos primeiros cristãos no Império Romano, nos tempos de Nero, afirmando que eram chamados também de hereges estes primeiros cristãos. A Inquisição queria interrogar o autor do discurso, que era Calvino. Este acabou por fugir para Orleans, onde escreveu um tratado, a Psicopanichia, em que criticava alguns anabatistas, por defenderem que a alma fica em um estado de latência, esperando o juízo final e não vai a Deus. Esta ideia estava sendo defendida por alguns anabatistas e Calvino, com esse tratado, os critica severamente. O tratado, no entanto, escrito em 1534 só seria publicado na Suíça em 1542. Enquanto Calvino estava escondido em Orleans, em outubro de 1534 ocorreu o caso dos cartazes. Cartazes e folhetos foram colados ou espalhados em diversas cidades francesas. Nelas foi criticada, em desenhos, a doutrina da transubstanciação, ou seja, de que o cálice de vinho e o pão, servidos na Eucaristia, se transformavam no sangue e corpo de Cristo. Lutero não havia atacado esta ideia, crendo nela, mas Ulrico Zwinglio sim. Zwinglio afirmava que tudo era apenas simbólico, ou seja, que o pão e o vinho não se transformavam no corpo e no sangue de Cristo verdadeiramente, mas era apenas uma metáfora. Os cartazes, claros e concisos, revelavam bem este fato. O organizador do ato foi um líder evangélico, Antônio Marcout, que fugiu para a Suíça. A Igreja Católica e o governo francês reagiram brutalmente ao ato. O exército francês, sob ordens de Francisco I, ocupou o sudeste da França de maioria evangélica para assassinar os suspeitos. Vários suspeitos de organizar o ato dos cartazes foram presos e assassinados. O rei, em janeiro de 1535, organiza em Paris uma procissão assassina. Suspeitos de terem distribuído e colado os cartazes, que estavam presos, são amarrados em pontos estratégicos da cidade, em 6 estacas, e quando a procissão passa, são queimados na fogueira de acordo com a passagem da procissão. O Estado francês aumenta a perseguição aos líderes protestantes no país. Calvino, percebendo que poderia ser preso, foge ainda em janeiro de 1535 para Basileia, cidade suíça, onde acabavam de chegar milhares de protestantes franceses fugidos do sudeste da França. No entanto, desentendimentos de fronteira, em julho de 1535, entre a França e o Sacro Império Romano Germânico fazem a França atacar, desencadeando uma guerra entre os dois reinos. Lutero e a Liga de Smalcald apoiam Carlos V no conflito, que enfurece muitos luteranos franceses que passam a apoiar a França na guerra. Agradecido pelo apoio dos evangélicos luteranos, o imperador Francisco I suspende a perseguição a eles no sudeste do país, publicando o Edito de Coucy. A Igreja Católica se mantém neutra e pede paz aos reinos combatentes. O conflito termina em 1538 com a derrota da França e com milhares de mortos de ambos os lados. Membros do exército francês identificam as ideias de Lutero como germânicas e a religião católica é tida como a verdadeira manifestação do povo francês. Embora Carlos V fosse católico e evangélicos tivessem lutado ao lado da França, o rei Francisco I concorda com esta posição de parte do exército e revoga o Edito de Coucy, iniciando a perseguição às igrejas protestantes do sudeste francês, consideradas antifrancesas e pró-alemãs. Os evangélicos são proibidos de terem culto público e de tentarem converter católicos. Eles são discriminados em empregos nas cidades e, em muitos feudos, serão forçados a adotarem o catolicismo sob pena de serem presos ou terem seus bens confiscados. Na Basileia, onde vive exilado, Calvino começa a escrever o seu livro Instituições da Religião Cristã, onde defenderá sua interpretação do cristianismo. No prefácio chama os protestantes que são perseguidos pelo governo francês de mártires, mas tenta dirigir partes de seu livro ao rei Francisco, tentando mostrar a ele que os evangélicos não são contra seu governo. No restante do livro defende a doutrina-chave de sua pregação, a doutrina da predestinação absoluta. Enquanto esteve foragido em Orleans e, depois na Basileia, Calvino lia avidamente a Bíblia, principalmente uma parte dela que lhe chamou a atenção, a Epístola de Paulo aos Romanos. Baseado basicamente nesta epístola e na concepção luterana da predestinação, Calvino teve uma ideia.
Mais radical que Lutero, Calvino afirma que o livre-arbítrio, a livre escolha do homem, não existe. O que existe é a predestinação. Calvino considerava todos os seres humanos pecadores por natureza, desde que nascem. Portanto, todos os seres humanos já estão condenados ao inferno, ou seja, não têm salvação. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, alguns são eleitos para serem os salvos. Ele dá o exemplo dos judeus no Antigo Testamento. Com a graça divina, Deus passa a abençoar aqueles que ele escolheu de antemão, independente de vontade humana. Mas como saber se uma pessoa é escolhida por Deus? Calvino deu a resposta, e através das bênçãos, não espirituais, mas materiais que ele recebe, através de seu trabalho. Se uma pessoa prospera com seu negócio ou empresa, fruto de seu trabalho, é um sinal de que Deus o adotou como salvo. Calvino elege um grupo de pessoas, até então discriminadas da ordem feudal vigente: os banqueiros, os comerciantes e os empresários. Todos eles viviam nas cidades, chamadas na Alemanha de burgos, daí também receberem o nome de burgueses. Esta classe social era marginalizada no sistema feudal de produção. O poder político era dos nobres donos de terras e dos reis e da nobreza das cidades. A grande maioria dos banqueiros, comerciantes e empresários da Europa daquele tempo era gente que não tinha feudos ou não tinha títulos de nobreza, pagavam impostos, mas estavam fora do poder político. Além disso, eram discriminados pela Igreja Católica, principalmente os banqueiros, tidos como usurários e gananciosos. Muitos deles eram judeus, pois a atividade de emprestar dinheiro a altos juros era tida como pecado pelo catolicismo, mas os banqueiros, embora discriminados, nunca foram perseguidos. Calvino elegeu esta classe, chamada de burguesia, como a protegida por Deus, pois ela havia construído sua riqueza através do trabalho, do empreendedorismo, da montagem de negócios que espalhavam mais ainda o trabalho. Calvino defendia o empréstimo de dinheiro a juros e considerava a pobreza material um sinal da falta de benção de Deus ao indivíduo. Em cerca de 400 a.C., Aristóteles ensinou que o dinheiro era estéril e improdutivo. Esta era a concepção de mundo da Igreja Católica Romana. Calvino disse que isso não era verdade, que na realidade o dinheiro poderia ser extremamente produtivo. A Igreja Católica havia definido todo e qualquer juro como usura, e esta foi a concepção econômica da Igreja durante séculos. Pode-se argumentar a favor da Igreja que ela fazia tal condenação para proteger os pobres. Foi o que defendeu John Chamberlain em seu livro Theories of Capitalism. Mais detalhes na bibliografia. Segundo Chamberlain, longe de originar e proteger as instituições políticas e econômicas da Idade Média, a Igreja era um amortecedor que defendia o indivíduo contra as mais penosas tendências de todos os tempos. Evidentemente, a Igreja assumiu uma posição contra a usura, em um período em que não havia possibilidade para expansão produtiva de empréstimos de dinheiro que recompensassem tanto quem emprestava quanto quem tomava emprestado, uma vez que o dinheiro era rapidamente esgotado por aquelas pessoas de menor poder aquisitivo que faziam o empréstimo. Parecia monstruoso para Tomás de Aquino e para outros filósofos católicos obrigar um homem a pagar juros sobre o que já não existia. Theories of Capitalism, página 48. Calvino discorda da concepção católica ao afirmar que o dinheiro podia ser sim altamente produtivo, pois com ele os eleitos de Deus poderiam construir uma nova sociedade e espalhar trabalho. Calvino percebeu que qualificar a cobrança de juros como usura não era bíblico, ao contrário do que fazia a Igreja Católica, e redefiniu a usura como a cobrança excessiva de juros, esta sim, condenada por ele. A cobrança de juros, segundo Calvino, é uma ocorrência normal e inevitável na economia, e sem ela a economia de uma região não funcionaria direito, ficando estagnada. Defendeu também a livre iniciativa, ou seja, os eleitos de Deus não poderiam sofrer intervenção estatal em seus negócios e que só os eleitos teriam a perseverança necessária para que seus negócios dessem certo e, claro, dessem lucro, sendo o lucro a confirmação de que Deus o abençoa. Calvino defendia a ideia de que o escolhido de Deus, ao aprimorar sua vida pessoal através do arrependimento e da melhora de seu caráter no trabalho árduo, não se viciando em festas ou outros prazeres terrenos, mas sim se dedicando ao trabalho, ao estudo, ele conseguiria produzir bem mais do que necessitava dos bens deste mundo.